o texto trabalha isso, sabe? Assim, a pessoa se vincula de tal maneira com certos símbolos, com certas bandeiras, com certas palavras, né? Que ela é capaz de realmente enfrentar um determinado regime, mas ela não é capaz de deixar de lado o kit, essa simplificação, essas palavras, essas bandeiras, essa simbologia, né? E aí, só para fechar esse comentário, por que esse livro foi um livro que eu... Primeira vez que esse livro veio para o clube foi justamente na circunstância da invasão, né, da Rússia à Ucrânia, né? Por quê? Porque esse livro, A Sustentável Leveza do Ser, é a história de uma invasão, que é a invasão das tropas do Pacto de Varsóvia, né? A invasão e a ocupação da cidade de Praga por parte dessas tropas, que era liderada pela União Soviética. E por que eu achei que esse livro era uma coisa importante para trazer, para discutir? Porque as pessoas, quando elas vão discutir essas questões, elas discutem de uma maneira aduladora, ou seja, elas discutem de uma maneira cosmética, elas discutem de uma maneira retórica, elas discutem o quê? A questão política, a questão geopolítica. Então você fala de uma invasão e de uma ocupação, e aí você começa a entrar em toda uma discussão geopolítica. Então, se você, por exemplo, tem uma visão geopolítica mais realista, aí você vai falar que, na verdade, a Rússia ela teve uma atitude de se antecipar a possíveis agressões futuras, ela foi quase que pressionada a isso, e etc, etc. Se você tem uma perspectiva geopolítica liberal, né, você vai dizer que a Ucrânia sofreu uma agressão na sua autonomia, no seu direito de escolher se vincular ou não à OTAN, a ter um regime democrático. Então, assim, as pessoas ficam discutindo geopolítica, mas não é isso que a gente faz quando a gente discute esse livro. A gente não discute geopolítica. A gente discute um impacto concreto na vida das pessoas de um país ocupado. E é por isso que a gente se emociona com Teresa, e é por isso que a gente se emociona com Thomas, e é por isso que a gente se emociona com a Sabina no exílio. Porque quando isso acontece, milhões de pessoas são deslocadas. Não é verdade? Então, assim, em vez de discutir a geopolítica, esse livro nos aproxima, digamos assim, de compreender as diversas camadas que significam uma invasão e uma ocupação. Embora esses personagens não existam de verdade, né, mas você consegue compreender ali algumas facetas, alguns elementos, né? Então, Janaína, essa parte aqui do filho do Stalin, eu vou ler, gente, aí eu fecho aqui esse comentário, tá? O filho do Stalin, olha aqui, essa palavra metafísica é uma palavra importante aqui no livro, tá certo? Porque muitos problemas derivam dessa palavra metafísica. Por exemplo, o problema dos intestinos de Deus é um problema metafísico. O problema da dualidade entre o corpo e a alma é um problema metafísico, porque vai desembocar no problema da identidade pessoal. Quer dizer, a Teresa não se via no corpo dela. O corpo de Teresa não era Teresa. Teresa reivindicava que ela era uma outra coisa além do próprio corpo. E uma outra questão que tem a ver com metafísica é essa discussão do peso e da leveza. Porque o peso e a leveza vai determinar se a tua existência ela tem sentido ou se a tua existência é carente de sentido. Se a tua existência é carente de sentido, você vive no absurdo, você vive no niilismo, entendeu? Mas se a tua existência tem um sentido, né, aí isso não quer dizer que é mais fácil, não é uma existência mais fácil, é uma existência que tem lá as suas complicações, tá certo? Então, o que é o peso do ponto de vista metafísico? É a abertura para o sentido, era a abertura para a gravidade das coisas, né? E o que é a leveza? E a leveza é a possibilidade de que, enfim, tudo seja vão, tudo seja um tanto faz, algo indiferente. É por isso que o livro começa falando do peso e da leveza, e o exemplo que o livro dá é a Revolução Francesa. Ela diz assim, no mundo do eterno retorno, o mundo do eterno retorno, uma ação ela é importante, uma ação ela é grave, uma ação ela é carregada de sentido. Então, se as cabeças que rolaram, né, por efeito das ações de Robespierre, se essas cabeças estivessem no mundo do eterno retorno, as pessoas teriam uma relação, né, com as revoluções sangrentas
elas teriam uma relação, digamos assim, mais cautelosa, entendeu? Mas é porque as pessoas tomam a própria Revolução Francesa de uma maneira distanciada, como se fossem apenas palavras, apenas certas abstrações, apenas uma certa dinâmica política que está lá longe e que não diz respeito a uma vida concreta, é por causa disso que a gente encara essas coisas com a leveza que elas não têm, com a leveza que elas não têm, tá certo? E o filho do Stalin aqui, a abertura da parte 6, ele não aceita esse mundo de uma leveza total. Ele não aceita, porque para ele é um mundo de indiferença, é um mundo de indistinção, é um mundo em que o Polo Norte se aproxima do Polo Sul, né? Então, assim, gente, há dois momentos em que a palavra insustentável leveza do ser, há dois momentos em que a palavra a insustentável leveza do ser, há dois momentos em que essa palavra ela aparece nesse romance. A primeira vez é para falar sobre Sabina no final da parte 3, quando ela recebe a notícia da morte de Teresa e de Tomás, né? Ela percebe que toda a caminhada dela, que é uma caminhada de traições, de fuga, de não compromisso, toda a caminhada dela é uma caminhada de uma leveza insustentável. O próprio Franz, ele que era o amante que ela abandonou porque queria abandonar, ele não veio atrás dela. E pior, assim, tipo, o Franz logo na sequência passou a se relacionar com uma estudante, com uma jovem, e a esposa do Franz também nunca, tipo assim, nunca teve ciência da Sabina. Então, assim, ela, sabe, é como se ela nunca tivesse nem existido na história do Franz, embora para o Franz existisse ainda como uma imagem, como uma ideia, né? E a segunda vez em que a palavra sustentável leveza do céu ela aparece é agora, e eu vou ler para vocês, que é justamente na história do filho de Stalin, tá bom, gente? Tô falando muito, eu não sou disso, vocês sabem, né? Sou mais de ficar ouvindo. Na página 240 aí, né? Na segunda página da parte 6, né? Se a maldição e o privilégio são uma coisa, uma só e única coisa, se não existe diferença entre o nobre e o vil, se o filho de Deus pode ser julgado pela merda, a existência humana perde suas dimensões e adquire uma leveza insustentável. Olha aí a expressão, uma leveza insustentável. O que a leveza insustentável aqui significa? Significa a indiferença. Significa que o nobre e o vil são a mesma coisa. Significa que a maldição e o privilégio são a mesma coisa. Tá certo? Assim, o filho de Stalin corre para os fios eletrificados e se atira neles como no prato de uma balança que sobe. Lamentavelmente, é levado pela leveza infinita de um mundo que já não tem dimensões. Não tem dimensões por quê? Porque o Polo Norte e o Polo Sul se uniram. O Polo Norte e o Polo Sul se uniram, tá certo? O filho de Stalin deu a vida por merda, mas a morte por merda não é destituída de sentido. Os alemães que sacrificaram a vida para ampliar seu império em direção ao leste, os russos que morreram para que o poder de seu país se estendesse em direção ao oeste, esses sim morreram por uma tolice e a morte deles é destituída de sentido e de qualquer valor geral. Em contrapartida, a morte do filho de Stalin foi a única morte metafísica em meio à idiotia universal da guerra. Tá certo? Então, assim. Perfeito. Muito, muito interessante. Eu gostei demais. Não estava nem conseguindo ver essa parte aqui do livro, mas, assim, quando ele vai falar sobre essa merda, eu penso também, você conversando aí, que poderia ser morrer com consciência, entendeu? Morrer sabendo o que está fazendo, porque numa guerra a gente não sabe o que está fazendo. É os outros que estão querendo que a gente faça por eles, né? Por esses símbolos, por essa quiche, né? Não por mim mesmo, né? E o filho do Stalin, né? Com todos que eu não conheço a história dele, mas conheço a história do pai, né? Com todos os seus problemas, ele escolheu racionalmente, conscientemente morrer por alguma coisa, que eu acho que é muito mais nobre, né? E essa questão da insustentável leveza do ser, eu penso que a insustentável, que a leveza é tão grande, né? A indiferença é tão grande que ela não se sustenta, ela vai cair. Eu acredito que seja nesse sentido também, né? Que o Kundera transmitiu o título, né, do livro. Pois é, gente. Assim,
tem coisas desafiadoras aqui, né? O Kundera está dizendo que a morte dos russos e dos alemães, desses que combateram guerras, que eram guerras, digamos assim, na visão do Kundera, guerras estúpidas, guerras sem sentido, guerras absurdas, né? Então, essas pessoas que morreram nessas guerras absurdas, essas pessoas têm uma vida menos significativa do que alguém que morreu por merda, né? Alguém que morreu por merda. Porque essa pessoa que morreu por merda, ela tem uma atitude diante da não seriedade do mundo. Ele tem uma atitude diante da leveza do mundo, da indiferença do mundo, entendeu? Ele se compromete a levar a sério, né, uma realidade que não tem seriedade nenhuma, entendeu? Então, assim, ele não está dizendo que essa atitude do filho do Stalin é a melhor atitude possível, mas é pelo menos assim uma forma de se posicionar sobre o problema. Então, assim, o Thomas, por exemplo, ele é alguém que está indeciso em relação a esse problema. Ele está indeciso se ele se entrega à leveza das coisas ou se ele assume o compromisso, se ele assume a seriedade, tá certo? Aí lá na frente você vai ver que o livro vai fechar com isso, né? Com essa ideia de compromisso, né? O livro vai falar sobre que a vida de Teresa e Thomas é uma vida que é ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo triste, em que a alegria e a tristeza elas andam juntas, porque essa é a natureza de uma vida com compromisso, entendendo? Não é uma vida purificada, entendendo? É uma vida em que coisas que são aparentemente contraditórias, elas estão presentes e elas caminham e elas, né, têm os seus momentos de conflito e etc, etc. Mas essa é a natureza do compromisso, né? Estou falando demais hoje. Então aqui, gente, a pergunta: como a história do filho de Stalin ilustra essa conexão entre a perda de distinção, nobre vil, e a leveza insustentável? Quer dizer, a leveza insustentável é justamente o produto dessa indiferença, dessa indistinção, né? O filho de Deus ser morto por merda, né? Então, assim, você concorda com essa interpretação filosófica? Né? Marcelo, deixa eu só perguntar aqui uma coisa para você, porque tem um trecho que eu não me lembro onde é que está no livro, mas eu copiei aqui, que você acabou de ler. Ele vai dizer, se o filho de Deus, que é o filho de Stalin, né, pode ser julgado pela merda, a existência humana perde suas dimensões e adquire uma leveza sustentável. Ele está querendo dizer que